Vamos estudar o livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje trago o capítulo 18, de nome Apontamentos à Margem. Tal capítulo tem como conteúdo a visitação de André Luiz a um centro espírita com o mentor Aulus. Aulus é o mentor deste livro, que está orientando André Luiz a respeito dos ensinamentos e da vida espiritual. E eles, ao entrarem no centro espírita, aqui na nossa dimensão encarnada, eles observam inicialmente a dona Ambrosina, que está psicografando. Há também um orador que está fazendo uma palestra a respeito das leis divinas, dos temas da vida. A médium dona Ambrosina, ela, com a sua psicografia, ela está escrevendo algumas mensagens endereçadas aos presentes, ou seja, aqueles que encontram-se sentados na assistência, no público. É uma reunião pública, uma reunião espírita, com palestras, com psicografia, tudo em nossa dimensão. Mas o olhar do André Luiz e de Aulus, o mentor, observa o que ocorre, o que está acontecendo na vida espiritual daquele centro, ambiência espiritual. E no público, diversos irmãos, alguns prestando atenção, outros sentados, sonolentos, dormindo, e outros que encontram-se desconcentrados do presente estudo, naquela palestra. Isto na nossa dimensão física. Nós estamos falando dos espíritos encarnados. Aulus faz uma observação importante, que alguns irmãos que estão dormindo, eles estão tendo influências de obsessores, de vampiros, estão sendo vampirizados por obsessores que têm o interesse deles, ao interesse de cada um deles, dos obsessores, de o obsidiado não serem esclarecidos e nem venham a entender as causas das suas dores, as informações da vida espiritual, tudo aquilo que a doutrina espírita diz a respeito das verdades da vida maior. Então é uma observação importante. Não são todos os casos, mas, digamos assim, a maior parte, dormir em palestra pública pode ser um sinal de obsessão, de vampirização. E quando nós ficamos dispersos e não despertos para o conhecimento, para o estudo, para a palestra, pode ser também um indicativo de obsessões. Irmãos que têm o infeliz interesse de mantermos na ignorância, na alienação mental, sem entender a porta estreita do Cristo, que é a porta, a entrada libertadora. E o Aulus também explica neste capítulo, além dos irmãos na assistência que encontram-se dormindo, nesta condição de vampirizados, lembrando que o obsidiado, o vampirizado, aquele que dorme, ele aceitou estas condições. Aulus também esclarece e explica a respeito de uma senhora que encontra-se sentada na assistência, no público, e ela começa a evocar o filho, que já desencarnou há alguns meses, segundo Aulus, só que ele desencarnou nas condições nada agradáveis, ou seja, ele escolheu infelizmente o suicídio, ele é um suicida. E a evocação dela, porque ela tinha interesse que ele se comunicasse através da médium dona Ambrosina, pela psicografia, que desse uma mensagem por escrito para ela, dizendo onde ele se encontrava, alguma notícia após morte. Mas por ele ser suicida, ele não teria condições para tanto. E ele se apresentou em condições horrendas. Ele entra no ambiente e fica vinculado à mãe.
De modo que o Aulus já vai esclarecer, através da narração de André Luiz, a respeito destes temas. Então vamos à leitura para que nós tenhamos as verdades da vida espiritual. Vamos fazer a leitura do presente livro, Nos Domínios da Mediunidade. Nós estamos estudando o capítulo 18. Vamos ler este capítulo, narração André Luiz. Em texto. Dona Ambrosina continuava psicografando e um dos oradores, sob a influência de benigno mentor da espiritualidade, salientava a necessidade de conformação com as leis divinas para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus a bênçãos renovadoras. Interrompendo a leitura, amigos, uma observação de importância. O orador que encontra-se no nosso mundo encarnado, numa reunião pública de uma casa espírita, ele é acompanhado pelo mentor da espiritualidade. Uma confirmação importante. Não estamos sozinhos no caminho do bem. Continuemos a leitura. Alguns encarnados jaziam impermeáveis e sonolentos, vampirizados por obsessores caprichosos que os acompanhavam de perto. Entretanto, muitos desencarnados de mediana compreensão ouviam, solícitos e sinceramente aplicados ao ensino consolador. Interrompendo de novo a leitura, duas informações relevantes. Primeira é que aqueles que dormem no público de uma reunião pública da casa espírita, eles podem serem influenciados por obsessores. Muitas das vezes, o nosso sono não é somente uma questão de cansaço. Pode ser, mas em algumas vezes certamente a influência de um espírito obsessor, vampiro, que está ali conduzindo a gente mentalmente a uma situação de inércia, de preguiça para o aprendizado, ainda mantendo a gente na ignorância e na alienação mental. Aqui diz também a respeito de alguns irmãos desencarnados que estão acompanhando com uma certa compreensão e ouviam a palestra do espírito encarnado. Veja bem, é uma informação aparentemente simples, mas quando o palestrante, aquele que está desenvolvendo um estudo numa reunião pública, numa casa espírita, as palavras dele, sabemos todos nós, elas vão atingir também os desencarnados. Por isso que é importante a nossa concentração, porque o trabalho transcende o mundo material. O trabalho de um palestrante, de um médium, de uma pessoa de boa vontade, transcende o mundo material, porque os encarnados acompanham, segundo Aulus. Voltemos à leitura. Em texto, narração André Luiz. A essa altura, não longe de nós, simpática senhora monologava em pensamento. Meu filho, se você não está morto, visite-me. Fale-me alguma palavra pela qual nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da médium e comunique-se. É impossível que você não tenha piedade. Interrompendo a leitura. Veja bem, ela está sentada lá assistindo a palestra, aguardando as psicografias, e ela está evocando o filho, natural. Esta mãe perdeu o filho, está na dor. Não tem nada de errado nisso, a saudade é grande. Só que o filho desencarnou na condição de suicida direto. Ele encerrou a vida dele pelo suicídio. Então esta evocação que ela diz aqui, meu filho, se você não está morto, visite-me. O filho se apresenta neste centro espírita na ambiência espiritual. Então voltemos à leitura. Narração André Luiz.
A essa altura, não longe de nós, simpática senhora monologava em pensamento. Ok, isso nós já falamos, interrompendo a leitura, já mencionamos isso. Vamos agora para o trecho, a parte seguinte, que nos interessa muito para o nosso estudo. Leve rumor à retaguarda feriu-nos a atenção. Um rapaz desencarnado apresentou-se em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher, dominado por invencível atração. Da boca amarfanhada escorria a amargura em forma de palavras comovedoras. Interrompendo a leitura. Aqui diz, narração de André Luiz, que a evocação dela gerou-se uma atração invencível. Então as nossas evocações, quando nós chamamos mentalmente alguém, pode ser uma atração invencível. Também é importante esta notícia que estamos destacando. É uma atração invencível. Devemos tomar um certo cuidado a quem nós estamos atraindo mentalmente, porque pode estar presente ao nosso lado na rapidez da velocidade do pensamento. Então voltemos à leitura, lembrando sempre que André Luiz e Aulus estão observando o que está ocorrendo na vida espiritual de um centro espírita. Estamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 18. Conforme já relatado, o mentor Aulus e André Luiz encontram-se no centro espírita. Voltemos à leitura, em texto. Mãe, mãe, gritava de joelhos, qual se fora atormentada a criança, conchegando-se-lhe ao regaço. Não me abandone, estou aqui, ouça-me, não morri, perdoa-me, sou um renegado, um náufrago, busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. 2 vigilantes aproximaram-se, arrebatando o moço ao colo materno e, ladeando por nossa vez o assistente, que se deu pressa em socorrer a senhora em lágrimas. Ouvimo-la clamar mentalmente: não será melhor segui-lo, morrer e descansar? Meu filho, quero meu filho. Aulus aplicou-lhe recursos magnéticos, com o que a desventurada criatura experimentou grande alívio e, em seguida, informou: anotemos o caso desta pobre mãe desarvorada. O filho suicidou-se há meses e ainda não consegue forrar-se à flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe a manifestação pessoal, sem saber o que pede. Interrompendo a leitura, amigos dos estudos, tem uma informação relevante. Aulus diz para André Luiz que a mãe deste irmão desencarnado pelo suicídio, segundo Aulus, ela não sabe o que está pedindo, e porque este filho não encontra-se em condições de se comunicar. Então devemos tomar um certo cuidado aquilo que nós pedimos a Deus e ao mundo espiritual. Voltemos à leitura. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe a manifestação pessoal sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz constituir-lhe-ia pavoroso martírio. Entretanto, ao contato do trabalho espiritual que aqui se processa, incorporará energias novas para refazer-se gradualmente.
Finalizamos a leitura, amigos dos estudos, e neste capítulo 18 do livro Nos Domínios da Mediunidade, Aulus procura nos orientar a respeito daquilo que está ocorrendo na vida espiritual de um centro espírita. Ou seja, existe uma reunião pública com palestras, a psicografia, e ao mesmo tempo existe também a ambiência espiritual daquele centro. E o Aulus está explicando, através deste livro, Narração André Luiz, o que está ocorrendo. No presente caso, temos duas informações. Aqueles que encontram-se na assistência, no público, sentados, observando e ouvindo a palestra do dia, muitas vezes eles estão dormindo, sonolentos. Podem cada um deles serem objetos de obsessões, de vampirismo, segundo Aulus. Então, tomar um certo cuidado com esse comportamento disperso, desconcentrado. E Aulus diz também neste capítulo a respeito desta mãe que evoca mentalmente o filho que suicidou-se. E ele diz também na parte final aqui da leitura que a presença dela no centro espírita vai permitir, e será processado a favor dela, energias novas a se refazer gradualmente. Então, só a presença nossa num centro, prestando atenção nos estudos, cuidando de observar, se colocar como aprendiz da vida, pode propiciar a cada um de nós o caminho do bem, a retomada da senda da porta estreita. Porque a porta larga, quando nós caminhamos pela porta larga, espaçosa do Evangelho do Senhor Jesus, esta porta não tem, a larga não tem justamente esse autocuidado, a preocupação do autodomínio, a educação dos nossos temperamentos, tendências. Já a porta estreita do Cristo é tudo isso que Aulus colocou, que o Cristo já sabia. E o mentor Aulus explica que ela ali concentrada naquele ambiente pode ser o início de um equilíbrio, de uma nova vida, moderada, prudente, voltadas para a vida maior. Ela vai descobrir que o filho dela não está em condições de se comunicar através da médium presente, porque ele cessou a vida nas condições de suicida. Uma vez ocorrendo isso, ele transgrediu diversas leis naturais, diversas leis de Deus. Uma delas é a lei de conservação, e outras a lei do progresso, do trabalho, e assim vai. Amigos dos estudos, fiquem com Deus e que possamos estudar os temas da vida para que nós tenhamos a verdade tal verdade vai nos libertar e vai propiciar para cada um de nós a sensação de vida maior em cada um.